was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as 5 razões pelas quais eu acredito que o minimalismo não seja sempre tão positivo. Sim, eu levo um estilo de vida minimalista e eu adoro viver dessa forma, só que o minimalismo traz consigo seus desafios e eu quero contar para vocês, baseado na minha experiência, quais os desafios que eu já enfrentei até hoje vivendo um estilo de vida minimalista e o porquê que eu não acho que esse estilo de vida seja o mais simples de todo e o mais fácil de se viver. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Aproveita também e me segue lá pelo TikTok, eu tô compartilhando todos os preparativos do meu casamento e a minha rotina de noiva por lá. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, ou se você também tá noiva, pode ser que você goste do que eu tô postando por lá também. Mas vamos deixar de conversa e vamos logo pro assunto do vídeo. Bom, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu adotei o estilo de vida minimalista com o objetivo de realizar alguns sonhos que, vivendo de forma consumista, eu não conseguiria realizar. E sim, o minimalismo me ajudou a realizar todos os sonhos que eu tive até agora. Depois de eu adotar o estilo de vida minimalista, eu consegui realizar coisas na minha vida que eu tentei a vida inteira e não conseguia. Porque o minimalismo, de fato, te ajuda a ter um controle financeiro muito grande, né? E quando você tem um controle financeiro melhor, uma vida financeira mais organizada, você torna mais fácil a realização dos seus sonhos, né? Principalmente se esses sonhos envolvem um aporte financeiro maior. Mas também, viver um estilo de vida minimalista me trouxe alguns insights sobre coisas que não são tão benéficas, que não são tão boas de se viver dentro desse estilo de vida, e eu quero compartilhar essas coisas com vocês, porque eu acho que não é justo eu vir aqui e ficar falando só mil maravilhas do minimalismo, quando eu já vivi na pele algumas situações não tão positivas vivendo esse estilo de vida. Mas eu acredito também que nenhum estilo de vida tenha só lados positivos. Todo estilo de vida que a gente escolhe viver tem aí os seus lados positivos e os não tão bons assim. Então eu quero compartilhar com vocês, baseado na minha experiência, os lados não tão bons de se viver uma vida minimalista. A primeira parte não tão positiva de se viver um estilo de vida minimalista é o sentimento de privação. Demora muito para a gente conseguir desassociar ter o essencial, viver com o que é de fato necessário, do que é privação, do que é estar se privando de ter as coisas. Então, é bem complicado, principalmente no início, a gente conseguir desassociar essas duas coisas, porque viver com o que é necessário, viver com o que é essencial, não é a mesma coisa de se privar de ter as coisas, né? Você poderia ter aquelas coisas, mas você escolhe não ter aquelas coisas para ter outras coisas. É claro, existem pessoas que não precisam abrir mão de nada na vida para conquistar outras coisas, e essas pessoas são ricas, né? Essas pessoas têm muito dinheiro. O que não é o caso da maioria dos brasileiros. A maioria de nós vai precisar abrir mão de algumas coisas para conquistar outras coisas, mas no início, quando você entra para esse estilo de vida, quando você escolhe viver de maneira mais minimalista, vivendo mais focado no que é essencial para você, que é diferente do que é essencial para outras pessoas, tá? Para uma pessoa pode ser essencial ter um carro e para você não. Para uma pessoa pode ser essencial ter uma casa própria e para você não. Então, a gente precisa ter muito autoconhecimento para entender o que é necessário e essencial para a gente. E entender que para a gente ter aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer, a gente vai precisar abrir mão de outras coisas. Mas não se engane, não é fácil. No início é bem difícil você deixar de comprar a roupa que você quer, você deixar de passear para os lugares que você quer, você deixar de fazer certos procedimentos de beleza, certos procedimentos estéticos fora de casa. No começo é bem complicado, tá, gente? Eu não vou mentir, às vezes a gente fala como se fosse tão fácil, né? Ah, é só você não ir no shopping comprar a tal da roupa que você estava acostumada a comprar. Mas se era um hábito para você fazer aquela compra, se era um hábito para você ter aquelas coisas, fica muito difícil desassociar isso, sabe? Então, agora não é que eu estou me privando de ter as coisas, eu só estou abrindo mão de uma coisa para ter outra coisa. Então, no início, eu achei isso bem complicado e confesso para vocês que esse sentimento de privação, de vez em quando, ainda bate em mim, eu ainda fico meio na bad, assim, por ter que abrir mão de algumas coisas que eu gosto em prol de outras coisas que eu quero mais do que essas coisas que eu gosto. Então, eu não achei essa fase no início nada fácil, e hoje, quando eu passo por ela, eu ainda sinto um pouquinho de dificuldade.
A próxima razão que torna viver um estilo de vida minimalista um pouco complicado é a pressão social e a comparação. Provavelmente, se você começou a viver um estilo de vida minimalista agora, você está deixando de fazer várias coisas que você fazia antes, e isso faz com que a gente se compare com as pessoas que ainda estão fazendo, e as pessoas que ainda estão fazendo colocam sobre a gente uma pressão social para que a gente continue fazendo aquelas mesmas coisas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu deixei muito de passear para certos lugares, não porque eu não gostasse de passear para esses lugares, gente. Acho que todo mundo gosta de ir a um bom restaurante, de fazer uma viagem legal, uma viagem gostosa, de passear para lugares diferentes, de ver novas experiências. Eu acho que todo mundo gosta disso e eu também. Mas eu precisei abrir mão de fazer isso em prol de realizar outras coisas, porque eu realmente não conseguiria continuar com a frequência de passeios que eu fazia e ainda assim realizar outros objetivos que eu tinha para minha vida. E eu tenho a sensação de que eu tenho que aproveitar esse momento da minha vida. Hoje eu tenho 31 anos, então eu tenho que aproveitar essa fase da minha vida para conquistar o máximo de coisas que eu puder, para que na fase em que eu estiver mais velha eu consiga usufruir melhor dessas coisas. Mas mesmo que eu tenha consciência de que eu preciso trabalhar bastante, conquistar as coisas agora para usufruir delas no futuro, ainda assim é complicado. A gente eventualmente vai se comparar, e eu não estou falando se comparar com uma pessoa em específico, eu estou falando se comparar com a sociedade, se comparar com as pessoas da nossa idade. Então, nossa, todas as pessoas da minha idade estão fazendo isso, isso e isso, e eu estou me privando dessas coisas, né? Então, é natural que a gente se compare, e é natural que as pessoas que a gente conhece, de uma forma ou de outra, e muitas vezes sem a intenção, nos façam pressão social para que a gente volte a viver dessa maneira, né? Então, os amigos vão cobrar, poxa, mas vocês nunca vão, mas vocês nunca podem, a família vai cobrar, poxa, mas vocês nunca estão presentes, vocês nunca fazem nada com a gente, quando na verdade não é porque a gente não quer. É porque a gente tem outros objetivos, mas viver com essa pressão social e não se comparar é algo muito difícil, é bem complicado e é algo que eu tenho que me esforçar para continuar vivendo dessa forma. Então, não acho que essa também seja uma tarefa muito fácil, sobreviver uma vida mais minimalista, mas eu acho que vale a pena. A próxima coisa que eu acho bem complicada em viver uma vida minimalista é manter o equilíbrio. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não começar a viver na escassez e para a gente não ter aquela virada e querer se tornar consumista de novo, se tornar uma pessoa que gasta loucamente. Então a gente precisa estar sempre atento para manter o equilíbrio. A gente vive uma vida minimalista sem deixar que nada que é necessário falte, e a gente vive uma vida minimalista para não extrapolar nos gastos, não extrapolar no estilo de vida, sabe? Então, essa linha do equilíbrio mesmo, né, de estar vivendo uma vida com equilíbrio, é uma linha muito tênue. Se você não toma cuidado, você começa a economizar tanto, a se privar de tantas coisas que você, sem notar, você está vivendo uma vida de escassez. Ou então você vive uma vida de escassez por muito tempo, e aí quando você vai fazer algum gasto, vai comprar alguma coisa, você acaba extrapolando demais. Então, viver em equilíbrio o tempo todo é bem complicado, é uma tarefa que não é muito fácil. Eu, por muitas vezes, já me peguei querendo economizar demais, querendo não gastar com absolutamente nada, querendo não sair para lugar nenhum, em prol ali de guardar dinheiro, em prol de realizar os meus sonhos, e estava deixando de viver muitas coisas legais. Então eu tive que voltar ali para o meu equilíbrio. Não foi fácil e eu preciso estar sempre atenta para me manter aqui equilibrada e não voltar a viver dessa forma muito econômica ou então querer gastar mais do que eu posso. O próximo aspecto da nossa vida que sim, é afetado pelo estilo de vida minimalista são as nossas relações pessoais, as nossas relações com as outras pessoas. Vocês acham mesmo que é fácil manter as amizades, manter o contato familiar quando você é a pessoa que sempre diz não para as coisas? Não é fácil, é uma tarefa bem complicada, na verdade. A gente precisa ter um jogo de cintura, a gente precisa rebolar um pouco daqui, um pouco de lá, porque quando você tem... Eu sou uma pessoa que tem pouquíssimos amigos, mas o meu noivo, o Rafael, ele é uma pessoa cheia de amigos, ele é um cara mais comunicativo do que eu, então ele acaba tendo mais amizades do que eu, e as amizades dele são de longa data, são amizades muito antigas, né? E é bem complicado a gente falar não para tudo, né? Então não para o churrasco, não para o aniversário,
aniversário, não para viagem para praia, não para noite tomando vinho com os amigos. Falar não para tudo o tempo todo é algo muito complicado. Então a gente precisa ter ali realmente uma agenda sobre o quanto a gente vai investir em cada amizade e manter ali um controle sobre isso. E é literalmente ter uma agenda sobre isso, gente. É você ter em mente o quanto você quer investir do seu dinheiro em cada amizade, porque a amizade requer manutenção. E com uma certa idade, os encontros com seus amigos envolvem dinheiro. É muito difícil você ter um encontro com seus amigos que não precise de dinheiro nenhum. Por mais que você convide as pessoas para vir na sua casa, você vai ter que servir, nem que seja um petisco, alguma coisinha do tipo, você vai precisar servir para esses seus amigos. E mesmo que seus amigos colaborem com alguma parte, você vai ter que entrar com uma parte de dinheiro. Então é hipocrisia a gente dizer, ah não, se for seu amigo de verdade, vocês vão sentar no chão da praça e ficar conversando por 4 horas bebendo água. Isso é uma mentira. Com a minha idade, pelo menos, não se faz mais isso. Então, a amizade precisa de manutenção e fazer a manutenção das amizades requer um aporte financeiro, por menor que ele seja, e a gente precisa controlar muito isso para não acabar perdendo os amigos ou o contato familiar por conta de estar aí realizando sonhos e, enfim, economizando para se viver. É algo bem complicado, eu não acho que seja fácil e eu acho que quase ninguém fala sobre isso quando fala sobre viver uma vida minimalista. E por último, mas não menos importante, os desafios práticos do dia a dia mesmo. Então, quando você escolhe viver uma vida com menos, uma vida com o que é essencial, às vezes você acaba sentindo falta de algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma escova secadora, né? Uma escova de secar o cabelo e eu tenho uma chapinha, uma prancha de alisar o cabelo. O meu secador de cabelo, ele quebrou e eu nunca mais repus ele porque eu coloquei na minha cabeça que viver só com a escova secadora já seria o suficiente. Mas de vez em quando eu gostaria de ter o secador para conseguir secar o cabelo com mais rapidez mesmo e sem escovar ele, deixando ele ondulado como ele é mesmo, mas só secar para não ficar com o cabelo molhado. A minha escova secadora, ela serve de secador, só que o jato de ar dela é muito fraquinho, então eu ficaria ali por muito tempo secando o cabelo e não atenderia a função. Então, assim, hoje eu ainda escolho viver sem um secador, eu escolho viver só com a minha escova secadora e com a minha chapinha, mas é algo que eventualmente me faz falta. Então, assim, nem tudo que não é essencial não é útil, entende? Então, assim, uma fritadeira elétrica, uma air fryer, ela não é essencial, mas ela é muito útil e te ajuda no dia a dia, entende? Então a gente precisa entender também quais são as coisas não essenciais, mas que nos ajudariam bastante no dia a dia. Eu, por exemplo, eu tenho air fryer, eu tenho lava-louça, eu tenho aspirador robô, porque são itens que, embora não sejam essenciais, eles me ajudam muito a ter uma rotina mais prática e eu não abro mão deles. O secador foi um item que eu abri mão, mas de vez em quando eu sinto falta dele sim. Então a gente precisa aprender a lidar com a falta desses itens que a gente escolhe não ter por conta de não querer ter excessos, não querer ter acúmulo das coisas e não querer investir dinheiro de fato naquilo naquele momento. Pode ser que futuramente eu invista dinheiro em um secador, mas hoje não é uma prioridade para mim, mas isso não significa que em nenhum momento ele não faça falta. Ele faz falta em alguns momentos. Mas eu acabo tendo que lidar com isso e vivendo sem o secador e paciência, é a vida como ela é. Então eu quis trazer esse vídeo para vocês porque eu tenho a impressão de que as pessoas falam sobre viver uma vida minimalista como se fosse algo muito fácil e como se privar das coisas fosse algo muito tranquilo de ser feito, e não é. Não é fácil de se fazer. Com o tempo a gente acostuma e aquilo passa a não fazer falta e aí passa a ser o seu normal. Mas a princípio aderir ao estilo de vida minimalista pode ser um pouco desafiador e eu quis trazer essa realidade para vocês porque eu acho importante eu não vir aqui só falar para vocês, tenha um estilo de vida minimalista porque de fato vai te ajudar a realizar os seus sonhos, e é uma verdade. Depois que eu aderi ao estilo de vida minimalista, como a maioria de vocês já sabem, eu comprei e reformei meu apartamento, eu comprei um carro que agora eu vendi, mas eu comprei o carro porque eu aderi ao estilo de vida minimalista, eu tô fazendo minha festa de casamento, eu vou fazer uma lua de mel muito legal. Então assim, realizar sonhos só foi possível depois que eu aderi o estilo de vida minimalista, mas não é, a princípio pelo menos, não é um estilo de vida tão simples de ser aderido, não é tão fácil quanto as pessoas pregam aqui na internet.
Foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo te ajude a enxergar o estilo de vida minimalista mais completo, como ele é de verdade, com os seus ônus e bônus. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau! I can't wait, our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my